Bom dia, amigos. Nove de dezembro de 2024, 4 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 9 horas da manhã na Ucrânia. E o Dr. Trump me deixa confuso. Uma hora ele diz uma coisa, ele sempre gostou de dar entrevista, ele gosta de aparecer, ele está acostumado, é um rico mimado, ele está acostumado a dar entrevista, a aparecer, né? Por isso que ele tem aquele avião enorme com o nome Trump. E, sei lá, ontem ele disse que ia cortar a ajuda à Ucrânia, que aliás é uma coisa que ele sempre disse na campanha, Make America Great Again, ou seja, fazer a América grande novamente é cortar desperdícios, né? Cortar dinheiro de coisas que não ajudem a América a crescer economicamente. Então, ele deu uma entrevista dizendo isso, que ia cortar os custos, que os custos dessa ajuda americana está muito grande. Aliás, quem lembra, ele sempre foi um crítico da OTAN. Quando ele era presidente lá, 2017 a 2021, né? Ele ameaçou várias vezes tirar os Estados Unidos da OTAN, porque disse que os Estados Unidos é que sustenta a OTAN. Os próprios países da Europa, na época, davam merreca, e o americano que entrava com a maior parte. Agora, por causa da Polônia, alguns países sentiram o medo real da Rússia e aumentaram a sua contribuição. Mas, não sei, ele para mim parece bipolar. Agora, por exemplo, está vendo aqui o cursor aqui aí em cima da França? Então, Trump diz que a Rússia está mais fraca do que nunca e precisa chegar a um acordo logo imediato com a Ucrânia. Então, isso que ele está dizendo agora já é diferente do que ele disse ontem. Então, já não sei mais. Honestamente, não sei mais. Sei lá, não sei. Na linha de frente, nada de novo, as maldades habituais, né, que vocês já estão acostumados. Nenhum ataque, que a gente está esperando um ataque grande com tanto míssil que a Ucrânia está juntando. Está todo mundo aí esperando aí o tal do inferno, né? O inferno é aquele míssil novo lá. Bom, vamos ver. A Força Aérea informou que dos 2 mísseis de cruzeiro KH-59 que foram disparados, os 2 foram abatidos, provavelmente por F-16, quem sabe, né? 18 mísseis Shahed dos 37 que foram enviados, 18 foram abatidos e 18 desviados por medidas eletrônicas. Um ainda permanece voando. Tá? Quanto às baixas, 1.220 soldados, 18 blindados, 3 peças de artilharia, 22 UAVs e 2 mísseis de cruzeiro. Eu achei interessante o que o Zelensky falou ontem. Ele toda noite ele fala com o povo dele, né? Ali do palácio dele, com o notebook, toda noite ele bate um papo. E é isso que é a função do líder, do chefe, né? Manter todo mundo informado, ao contrário do russo que mantém todo mundo... Eu não vou nem comentar o que eu andei vendo aí hoje. Os próprios russos passam pelo campo recolhendo coisas dos soldados mortos. Mas não recolhem os soldados mortos, deixa eles mortos lá no campo apodrecendo, aí recolhe carregadores, munição, armas, o que o cara tiver de interessante, se tiver um relógio bonito ou um anel, ele vai recolher também, mas o próprio corpo fica lá para
Então, é a diferença. Mas, como eu dizia, Zelensky ontem se encontrou com Trump no Palácio do Eliseu. Explicou a ele que precisam de uma paz justa e imparcial, que não será destruída pelos russos em vários anos, como tem sido sempre. Os russos estão fugindo da Síria, mas isso não significa que eles não tentarão trazer a morte para lá novamente. A Rússia perdeu, olha que aí é que apareceram os números que todo mundo quer saber. A Rússia perdeu 198 mil soldados mortos e 550 feridos. Então tá aí, daquele número grandão de 700 e não sei quanto, 750 mil, né? Então tá lá, são 198 mortos e 550 feridos. A Ucrânia perdeu 43 mil mortos e 370 mil feridos, dos quais metade, muito bem tratada, voltou para o combate. Tá? Vamos para nossa galeria de membros e, em seguida, vocês vão ver as notícias que eu separei. Como tem muita coisa de Síria ainda, né? Os canais de Telegram todos falam em Síria. A fila das pessoas que estão voltando da Turquia para a Síria, pô, é uma fila gigantesca. São milhões de pessoas voltando para a Síria com a queda do regime do Assad. Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Olá, amigos. Então já está ativo no canal aquele botão Seja Membro. Por um valor simbólico, R$ 2,99, você se torna membro e apoiador deste canal. Então montamos inclusive uma galeria, que vou mostrar a seguir, dos atuais membros do canal, né? Praticamente a cada dia entram alguns amigos e assim nossa galeria de membros está crescendo. Nesse primeiro mês, você reconhece os novos membros, porque o selo é o símbolo da artilharia com aquele fundo verde. Aquele selo que está ali em cima. Vejam, tem 3 selos. O primeiro você vai usar durante o seu primeiro mês. O segundo, todo coloridinho, você vai usar no segundo mês. E assim eu vou conseguir diferenciar os novos dos que já estão antigos, com 2 meses. Com 3 meses ou mais, o símbolo passa a ser todo dourado. Tá? Então, esta é a forma que nós encontramos de agradecer a todos os membros deste canal. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. De vez em quando alguém me pergunta sobre as baixas na Ucrânia, e eu realmente não falo, por entender que é uma coisa que pode baixar a moral. Eu imaginava, inclusive, que em função das grandes baixas russas, eu pensava que fosse até um número muito maior do que realmente é. O Zelensky ontem falou pela primeira vez. Ele informou que a Ucrânia perdeu 43 mil soldados desde o início da guerra, com 370 mil casos de assistência médica aos feridos, metade dos quais regressaram para a batalha. Então você vê
que perto dos quase 800 mil soldados que a Rússia perdeu, lógico, 43 mil é um número enorme, é uma tristeza muito grande, são famílias enlutadas, mas comparando com as perdas russas, é que lá na Rússia o povo não é informado, a família não é informada que o seu parente morreu, eles escondem, é o problema da ditadura, né? Então eles dominam as informações, as coisas não são claras, diferentes da Ucrânia, tá? Zelensky disse que desde setembro desse ano a Rússia tem perdido pessoas no campo de batalha numa proporção de 5 e até de 6 para 1 no nosso país. E isso é normal, porque quem ataca perde muito mais gente do que quem defende. E 5 ou 6 para 1 é um número padrão, é um número que está dentro do escopo do conhecimento mundial. Já há vários dias, Noel Report e todos os outros que me fornecem informações têm reportado muito mais sobre a Síria do que sobre a própria atividade na Ucrânia. E hoje não é diferente. As forças rebeldes sírias se preparam para entrar em Latakia. Remeimin, perto de Latakia, está sendo evacuada às pressas pelos russos. Então, a Rússia está perdendo bases importantes e coisas que ela tinha na Síria, e isso tudo vai refletir na guerra da Ucrânia. As forças rebeldes entraram em Latakia, como eu disse, e Tartus, e também controlam a passagem na fronteira de Kassab para a Turquia. O destino da base aérea de Remeimin e o porto de Tartus, que acolheu as forças russas, ainda não é conhecido. Então, com isso, a Rússia perde o único porto que ela tinha no Mediterrâneo. Onde é que ela vai enfiar os navios dela, eu não sei. Os remanescentes das forças sírias em Juri, no norte da Síria, também depuseram suas armas. Enquanto as armas ficarem na mão dos terroristas na Síria, tudo bem. O que eu não queria é que as tropas russas voltassem para casa trazendo as armas. Mas armas, aviões, pelo visto, tudo foi deixado para trás. Pela primeira vez, a Ucrânia fala abertamente sobre a queda de Assad na Síria. O ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, disse que a Ucrânia está pronta para trabalhar no restabelecimento das relações com a Síria no futuro, mas enfatiza a necessidade de estabilização e segurança regional. Assad caiu. Os ditadores que confiam em Putin são sempre traídos, acrescentou Sybiha. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, chama a queda do regime de Assad de um evento positivo e há muito esperado, ligando-o à fraqueza da Rússia e do Irã. Ela enfatizou a prioridade da União Europeia na segurança regional e prometeu trabalhar com todos os parceiros construtivos para estabilizar a região. Aviões de guerra turcos teriam bombardeado o edifício do Conselho Civil de Manbij, informa a SDF. Fortes confrontos entre as forças sírias e o SDF, apoiadas pela Turquia, estão em andamento na cidade. A SDF afirma que um grupo de infiltrações do SNA sírio foi neutralizado. A Rússia poderá atacar o centro de Kiev com o míssil Orezhnik no futuro próximo, afirma o analista político Vadim Denisenko. Se atacar entre terça e quinta-feira, isso indica que Putin não está pronto para negociações e planeja adiá-las ainda mais, observou Denisenko. O míssil HIMARS cai diretamente em um BM-21 Grad
russo no meio de sua operação. Comandante e artilheiro feridos. O motorista da viatura eliminado. Preste novamente atenção. Ali está o grade, tá vendo? No meio daquela abertura das árvores. Aí o HIMARS cai e explode tudo. O que você pensa que é o grade disparando normalmente, não. É que, pela explosão, né, os mísseis que estavam nos tubos do grade saem disparando loucamente. Não sei se com pontaria ou não. Mas essa história é apenas um... Como é que eu digo? É o resultado do choque, né? Quer dizer, é a explosão das munições que estavam pronto. Caiu o HIMARS, ó. Aí é o que estava pronto para disparar, sai. É incinerado, né? Então... Mas não é ele disparando normalmente. Ele disparou por ter sido atingido. É como se fosse munições explodindo. Ontem todo mundo festejou as palavras do Trump, então hoje, como é normal nesse maluco, vem a água fria. Trump sinaliza um potencial corte na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia se ele retornar à Casa Branca, segundo a NBC News. Ele também prometeu tentar acabar com a guerra na Ucrânia, mas alertou que a Ucrânia pode não receber tanto apoio militar sob sua administração. Por isso é que eu digo, não gosto de fazer prognóstico. Vamos esperar dia 21 de janeiro, que é o dia seguinte da posse, e aí a gente vê realmente o que é que esse cara vai fazer. Ontem gostaram do filme que eu mostrei, né? Sobre tudo colorido na Rússia e tudo destruído na Ucrânia. Pois essa aí é uma foto de Marinka, na região de Donetsk. Como ela era antes e como os russos a deixaram agora. Base aérea de Mezé, perto de Damasco, capital da Síria, sendo atingida por caças israelenses, possivelmente para destruir equipamento antes que caia nas mãos das forças rebeldes. Aqui um Pansir S-1, sistema de defesa lá em Damasco. Pelo menos esse não vai voltar para a Ucrânia, não vai voltar para a Rússia. Honestamente, esse cara parece bipolar. Para que ele vai vestido com as cores da Ucrânia? Ele só usa gravata vermelha. Botou um terno azul e gravata amarela, como se provavelmente tivesse a acariciar a Ucrânia. E agora, no dia seguinte, sai dizendo besteiras, ou pelo menos dizendo coisas contrárias ao que deixou entender. A Ucrânia deveria, entre aspas, possivelmente, provavelmente, fecha aspas, se preparar para menos ajuda dos Estados Unidos. A jornalista pergunta: você disse que pode acabar com a guerra em 24 horas. Você até disse que quer tentar acabar com ela antes de tomar posse. Trump: estou tentando acabar com a guerra. Não falei com Putin recentemente. A Ucrânia nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Para referência, a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, quando ocupou a Crimeia. E Trump foi presidente de 2017 a 2021. O ex-jogador de futebol do Dinamo de Kiev e da seleção ucraniana, Alexander Aliev, mostrou-se como agora Sudza e o lendário Pyateroshka. Então, para você ver que nós temos gente importante lutando nessa guerra. Bom, vamos ver se eu mostro um pedaço do filme. 100 mortes. No outro dia, os operadores do 3º Regimento do SSO, quer dizer, o Serviço de Operações Especiais da Ucrânia,
limparam posições inimigas. Se entrincheiraram e lideraram ali uma unidade amiga. Os operadores de operações especiais destruíram 3 soldados russos e mais um foi obrigado a se render. Após completar uma tarefa com sucesso, o grupo partiu com uma camarada ferida. Os Estados Unidos treinaram um número limitado de pilotos ucranianos em F-16 devido à escassez de pilotos disponíveis na Ucrânia, disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Ele afirmou que isso atrasou a capacidade da Ucrânia de operacionalizar totalmente o programa F-16. Muito bem, assim chegamos ao final de mais um dia. Hoje já é segunda-feira, né? Muita gente sai para trabalhar. Mergulhinha está levantando agora para fazer o café e ela sai cedo para trabalhar. Eu espero que você tenha gostado dessa edição. Agradeço mais uma vez a contribuição dos membros que colaboram com esse canal. E se você gostou daquilo que você viu e ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, fazer parte dessa família de 107 mil amigos e amigas. Também gostaria que você desse o like, ou se não gostou, direito seu, dá o dislike e nos diz o que a gente pode melhorar. E eu continuo lendo e gostando muito dos comentários de todos vocês. Devo lembrar que eu passo o dia todo digitando a relação de abraços que vocês verão a seguir. Encerro o dia às 18 horas. Ontem encerrei um pouco mais tarde, 19. Então aqueles que entrarem depois desse horário, eu já não vejo mais. Por quê? Porque não basta eu digitar aquela relação, né? Eu tenho que configurar ela num editor de vídeo, eu tenho que programar tudo, colocar música, fazer o fechamento e salvar. E não sei por quê. Aquele mecanismo, né, o engine, o mecanismo que faz os nomes ficarem descendo, ele é muito pesado. De repente eu estou precisando de um computador maior, não sei. Mas ele é muito pesado e demora muito tempo para salvar. Por isso é que eu tenho que fazer de véspera. Agora de manhã, por exemplo, catando as notícias, vendo não sei o que, eu não teria como ainda cuidar daquela relação que não para de crescer. Então, você já fica avisado que aparecer na relação de abraços, é só dizer de que cidade você está falando, né? Nome, cidade, que eu relaciono durante o dia inteiro. Assim que eu passo perto do computador, eu dou uma olhada e vou anotando. Mas até às 18 horas. Então, o pessoal aí que gosta da noite, eu não tenho como anotar, senão
o negócio ia ficar pesado demais. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Então, vamos ver a relação dos abraços, que são aqueles que passaram pelo dia de ontem, deixando o nome da cidade.